Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. E hoje nós vamos falar sobre um vinho. Mas não é qualquer vinho, é o vinho. E esse vinho foi campeão de um concurso mundialmente famoso. E foi um marco para a história do vinho. Tá curioso? Então aguenta aí que depois da vinheta nós vamos mostrar para você que vinho é esse. Sem mais enrolação então. Hoje a gente vai falar sobre a história do vinho Chateau Montelena. Exatamente, nós ganhamos esse vinho e nós decidimos fazer um vídeo só para falar desse vinho, até porque ele merece. Se merece. Gente, se esse nome soa familiar para vocês, Chateau Montelena, é porque esse vinho foi campeão de um concurso lá nos anos 70 em Paris, um concurso chiquetérrimo. E, inclusive, até filme já fizeram falando sobre ele. O Chardonnay 1973 da vinícola americana Chateau Montelena foi vencedora de um concurso que entrou para a história do vinho. Mas antes, vamos dar uns passinhos para trás. Então vamos lá. Steven Spurrier, um britânico que na época tinha 35 anos, morava em Paris e tinha uma loja de vinhos. Mas peraí, uma loja de vinhos em Paris? Um cara britânico? Pois é. Ele tinha uma loja em Paris e servia de jurado em concursos pequenos de vinho. E na época ele tinha uma funcionária norte-americana que sugeriu para ele de fazer uma degustação às cegas aberta ao público dos vinhos. Para quê? Para trazer uma certa credibilidade, fazer uma publicidade para o negócio dele, que já estava mais para lá do que para cá. A sua meta era simplesmente mostrar aos franceses o que estava acontecendo com os vinhos californianos. Isso mesmo, vinhos americanos. E a ideia era fazer um campeonato entre vinhos do velho mundo contra vinhos do novo mundo. Na primavera de 1976, Spurrier foi então ao Napa Valley procurar vinhos Chardonnay e Cabernet Sauvignon para justamente opor aos vinhos franceses. O cara queria mesmo era um campeonato. E chegando lá, ele se deparou com meia dúzia de vinícolas. Então para ele foi muito fácil conseguir escolher os vinhos que ele mais tinha gostado na época para que competissem então com os vinhos franceses. E de volta à França, Steven escolheu da sua loja alguns dos melhores vinhos franceses para ofuscar os vinhos americanos. Entre eles, Châteaubriand, como nos Cabernets, e Puligny-Montrachet-Le-Pucelle nos Chardonnays. E após a seleção de vinhos, Spurrier então convidou alguns amigos para serem juízes desse concurso. E é claro que ele chamou só os melhores, incluindo o coproprietário do Domaine de la Romanée-Conti e sommeliers de restaurantes estrelados, restaurantes de 3 estrelas, como o Tour d'Argent e Taïwan. E nesse júri tinha apenas uma mulher, Odette Kahn, editora da revista mais famosa sobre vinhos na época, La Revue de Vins de France. Ó pessoal, só uma coisinha, nós aqui não somos especialistas em francês, então desculpa se a gente pronunciar alguma coisa errada, tá? Mas vamos lá. Cerca de metade dos jurados já tinham experimentado algum vinho do Napa Valley. Os outros não tinham experimentado nada ainda daquela região. Não é de se surpreender que os vinhos californianos não tinham nenhum conhecimento ou fama por serem vinhos bons. Steven, então, convidou vários jornalistas, fossem eles norte-americanos, britânicos, franceses, vários. Porém, ninguém queria aceitar o convite dele, porque pouquinho que fosse esperto a pessoa ia entender que não vai valer a pena eu me deslocar nesse evento, sendo que tá na cara que os franceses, olha, vão ganhar disparado dos americanos. E olha só, apenas 2 semanas antes do evento da degustação, eles ainda não tinham nenhuma cobertura para o evento, que era justamente a ideia de dar mais publicidade para o negócio. Mas aí o Steven ficou desesperado, até que a sua funcionária, aquela americana, deu uma ideia. Olha, ainda tem uma pessoa que nós não entramos em contato. E olhem só, esse jornalista que eles fizeram contato disse ao Steven que ele só iria caso ele não tivesse nada mais importante para fazer. Olha o descaso. Por sorte, ele compareceu naquela tarde no evento. O corpo de jurados só sabia que iam ter vinhos Cabernet Sauvignon e Chardonnay, e que seriam franceses e americanos. Mas a ordem foi toda definida através de sorteio. Os vinhos brancos foram degustados primeiro.
Então, na verdade, é uma espécie de regra nesse tipo de evento começar pelos brancos e depois partir para os tintos. E normalmente esse é um tipo de avaliação, né, que o juiz tem que fazer de uma maneira silenciosa. Porém, naquele dia, não sei o que tinha os juízes, mas eles estavam bem falantes e não ficavam quietos. E rapidamente o jornalista percebeu que os jurados estavam ficando confusos. Um lado da mesa dizia que, tenho certeza de que esse é um vinho francês, enquanto que o outro lado, não, nem pensar, esse vinho é americano. E chegou o momento em que o Raymond Oliver, dono e chefe do restaurante Grand Vefort, levantou a taça de vinho para avaliar a cor, viu aquele amarelo palha, degustou e disse em alto e bom som: voltamos para a França. Porém, Oliver tinha acabado de experimentar um vinho do Napa Valley, um Chardonnay 1972 da Freemark Abbey Winery, que é um vinho americano. O que estava acontecendo? Os jurados estavam confusos e não sabiam mais o que era um vinho americano e um vinho francês. Spurrier, ele tinha planejado a passar o resultado do vinho branco campeão após o evento. Mas os garçons estavam meio atrasados, estavam custando a recolher as taças, a limpar, então ele decidiu anunciar o campeão dos vinhos brancos logo após a degustação. E o Spurrier decidiu começar logo pelo primeiro colocado dos vinhos brancos, Chateau Montelena. Bum! E apesar do nome francês, era um vinho americano. Chegamos então ao vinho do vídeo de hoje. Mas como a gente sabe que você ficou louco de curioso para saber como é que terminou esse concurso, a gente vai dar uma abreviada na parte dos vinhos tintos para você saber quem que ganhou também. Pois então, depois que foi apresentados os resultados, os jurados foram para os vinhos tintos, mas o clima já não era mais o mesmo. Estavam todos mais calados, mais nervosos. Eles estavam bem brabinhos, na verdade, né? E o júri, eles estavam dando notas ou muito altas ou muito baixas. Ninguém estava mais entendendo o que estava acontecendo. Todo mundo ficou meio desestabilizado. Teve um vinho que ganhou nota 2, fato muito incomum. Em outros casos, eles davam notas mais altas para os vinhos que eles achavam que eram vinhos da França. Sim, né? Porque vamos combinar, já tá ficando chato para os franceses. E aí saiu o resultado dos vinhos tintos. Tchananã! Califórnia novamente. Meu Deus. Para desespero dos franceses. O vinho Stag's Leap foi o campeão dos Cabernet Sauvignon. Esse bem que poderia ser o próximo presente, né? Fica a dica. E com isso, tanto os vinhos brancos quanto os vinhos tintos tiveram na primeira colocação um vinho californiano. E isso foi conhecido como o Julgamento de Paris. Mas espera aí que ainda não acabou. Spurrier, quando fechou 30 anos do Julgamento de Paris, decidiu fazer um novo campeonato. No dia 24 de maio de 2006, jurados americanos e franceses, simultaneamente de Napa e Londres, degustaram os mesmos vinhos de 30 anos atrás. E aí, sabe o resultado desse segundo round? Vinhos americanos novamente. E o vinho tinto que foi vencedor dessa vez foi o Ridge Montebello, que havia ficado em 5º lugar lá em 1976. Já o Stag's Leap, que foi o campeão lá na primeira vez, ficou em 2º lugar nessa segunda rodada. E acredite se quiser, os franceses ficaram de 5º a 9º colocado na posição no ranking dos vinhos, sendo que somente o último, o 10º, era um californiano. No primeiro julgamento de Paris, os líderes da indústria vinícola francesa, que estavam enfurecidos, vocês acreditam que eles proibiram o Spurrier de participar das degustações de vinho no país por 1 ano? E isso, aparentemente, como punição pelos danos que o Spurrier tinha causado para os vinhos franceses. E lembra quando a gente falou lá no início que essa história virou filme? Pois é, em 2008 saiu o filme Bottle Shock, que em português ficou como O Julgamento de Paris. É um filme bastante divertido, que retrata como foi toda essa história ao que os produtores americanos estavam em busca de fazer a forma perfeita do vinho. E a gente está esperando que esse filme tenha uma continuação, focando mais na parte dos vinhos tintos. Vocês não acham que seria uma ótima ideia? Mas nós sabemos de uma coisa,
esse vinho precisa de uma harmonização perfeita. E a ficha técnica dele nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo para que você, se tiver a oportunidade, possa fazer a avaliação desse vinho. Mas como não poderia faltar e eu já não aguento mais, a gente vai fazer uma breve degustação para vocês. Então, tá aqui o vinho, Chateau Montelena, 2016 Chardonnay, direto do Napa Valley. Ele tem um teor alcoólico de 13,6%. E esse vinho estava armazenado na temperatura de 12 graus Celsius. Tá, gente? O Ricardo vai abrir para nós, vai fazer o serviço. Vamos lá, vamos lá. Segura, por favor. Então vamos tirar aqui a rolha dele. Opa! Estamos abrindo história nesse momento, gente. Vamos lá, então. A gente vai usar um abridor elétrico aqui. Vai ficar mais rápido, né? Mais fácil. Ganhamos de presente esse abridor também. Excelente presente. Com certeza. Vale muito a pena. Eu gosto muito de tirar a rolha. A gente gosta muito. Oh, vocês podem ver no nosso cenário, tem milhões de rolhas guardadas. Interessante, interessante. Esse vinho promete. Bem bom. Vamos lá? Vamos lá. Antes, vamos limpar o nosso paladar com um óleo de água, tá, gente? Para neutralizar qualquer sabor ou resíduo que tenha. Isso aí. Muito bom. É sempre importante para não se confundir nos aromas e na degustação toda. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Posso servir? Por favor. Momento histórico. Ai, que emoção! Então, como a gente já viu antes, o primeiro passo é a gente avaliar a cor, olhar para o vinho. A gente está aqui com o nosso papel branco. Eu vou ter que deixar ele um pouquinho de lado. Né? Mas... Nossa, ele é muito transparente. Muito, muito transparente e clarinho. Ele é quase que translúcido. Me lembra um pouco os Pinot Grigio que nós já tomamos. Ele é bem branquinho. Diferente daquele amarelo palha. Muito provavelmente por causa da safra, né? Provavelmente. Ano a ano tudo muda. A gente já leu alguns reviews sobre esse vinho e a gente decidiu não aerar ele, então por isso que a gente abriu e vai tomar. Exato, e a gente também já falou no vídeo de temperaturas que os vinhos brancos devem ser servidos a uma temperatura um pouquinho mais baixa. Então, vamos sentir o primeiro. Vamos sentir o primeiro aroma. Nossa, ele é muito intenso. Ele é muito intenso. Olha, ele lembra assim um abacaxi. Ele tem bastante aromas de frutas cítricas. Vamos lá. Tem uma maçã verde também. Vamos abrir ele um pouquinho para facilitar a entender melhor esse vinho e os cheiros. Ai, que delícia. Ele tem um quê de doce. Ele é um pouquinho levemente adocicado. Um pêssego em calda, um abacaxi em calda. E eu sinto um pouco de carvalho. Eu ia dizer, ele tem algo de carvalho, assim, aquele gostinho, sabe? Percebe que ele tem um amadeiradozinho, assim. Apricot. Era a fruta que eu tava tentando lembrar, porque já teve a oportunidade de provar apricot. É frutinha amarelinha bem pequenininha. Vamos ver as lágrimas. Escorrem médio, né? Médio, eu diria médio também. Entre rápido e lenta. Então tá. Vamos finalmente degustar, porque eu tô super ansiosa. Vamos só uma avaliaçãozinha. Sim, nossa, olha. Até uma flor de laranjeira assim. Tá, vamos lá. Chega de enrolação, vamos pro que importa.
importa. Saúde. Saúde. Uau, definitivamente tem envelhecido em barril de carvalho. Nossa senhora, com bastante corpo, bem encorpado. Bastante corpo, porque é meio difícil tu conseguir perceber num vinho branco. Nossa. Ele tem uma leve picânciazinha. Uhum. Uau, uma delícia. É um vinho extremamente equilibrado, delicado, não agride o paladar de Sim. forma alguma, né? Os sabores, a acidez, o amargor, a doçura. A acidez está perfeita, não é muito agressiva, ela não é escondida, é muito equilibrado, muito equilibrado. Nossa, vamos ter que pedir umas encomendas. Fazendo o teste do retrogosto. Fantástico, fantástico. Acho que é um final longo tem esse vinho. Eu diria Que eu que ainda tô, ainda tô eu diria que é bem sentindo. longo, exatamente. Que eu ainda tô sentindo. Saúde, fica Saúde. a dica pra vocês. Um vinho excelente. Muito obrigado. Até a próxima. Saúde. Saúde. Meu Meu Deus, que vinho é esse? Meu Deus, que vinho é esse?